Brasília, como herança da época da construção da cidade, tinha um vício lá na mão de obra, sabe? Era a famosa tarefa. Tarefa era um prêmio de produção que se dava para o pessoal executar cada serviço. Se você não desse uma tarefa, o peão remanchava, fazia um serviço em câmara lenta, atrasava, etc. Quando me deparei com esse dilema, eu olhei e disse, tudo bem, eu posso dar minhas tarefas, meus prêmios de produção, desde que eles se enquadrem no valor do homem-hora que foi previsto no meu orçamento. Se enquadrar, tudo bem, né? Como eu sei que homem-hora, essas tabelas de engenharia, elas são valores médios, né? Ou seja, quando você diz que cada interruptor a ser colocado numa obra é 0,10 homem-hora, a mão de obra individual, né, unitária de cada interruptor, isso aí é uma média. Ou seja, se tem um peão que é rápido e um peão que é lento, na média dá esse tempo. Então, como isso é média, eu tinha tranquilidade para cortar 20% para deixar para revisões eventuais, né? E eu sempre procurava escolher para a execução de cada tipo de serviço a peãozada que eu percebia que era mais adequada para fazer aquele serviço ou que logo se apresentava como dizendo que gostava de fazer aquele serviço, né? De tal maneira que a produção deles era boa. E quando eu ia negociar as tarefas com o meu grupo de pessoal, eu sempre oferecia um valor menor, né? Por exemplo, se a tarefa era 2 homem-horas para fazer um determinado serviço, eu oferecia 1 hora e 20, em vez de homem-hora, 1,2 homem-hora em vez de 2, né? Para ver a reação deles. Aí o cara chiava e aumentava para 1,40, né? Aí ainda havia uma discussãozinha e aumentava para o valor que eu queria de 80% do previsto, né? 1,60. E fechava e a coisa funcionava muito bem. E a partir daí, o que é que competia a mim? Elaborar minhas tabelas de controle para eu poder controlar a produção de cada um. No fim da semana, abater o salário recebido, calcular qual foi da produção total que ele tinha direito e pagava o prêmio de produção. Eu procurava dar minhas tarefas dentro do acabouço de orçamento que eu tinha de mão de obra, né? Porque eu sabia que se eu não usasse um critério para dar minhas tarefas, meus prêmios de produção, a obra minha iria dar prejuízo, né? E nós tínhamos uma gratificação de obra em função do lucro que a obra desse, né? Mas eu presenciei lá em Brasília, verdadeiros absurdos de tarefas que foram dadas e peões que no fim do mês chegaram a tirar mais do que o engenheiro tirava de salário, né? Às vezes o cara estava num desespero para terminar um serviço, para poder faturar, aí dava uma tarefa absurda em termos de valores, que eu tenho a impressão que se o dono da empresa soubesse aquela tarefa que ele estava dando, demitia ele, né? Mas assim é o Brasil, né? As coisas acontecem, os maiores absurdos ocorrem, né? Isso deve ter ocorrido também durante a época da construção de Brasília, né? Que deve ter peão que ficou milionário só ganhando tarefa para fazer os serviços no desespero dos políticos, né? Mas isso é outra história. Muito bem, eu tinha a minha equipe já em termos de produção, com prêmios de produção, então cabia a mim, como gerente, procurar facilitar a vida deles para acelerar a produção. O que é que eu fiz para facilitar a vida da peãozada que estava na produção? Eu montei uma oficina na obra que pré-cortava todos os tubos em função das medidas das tubulações. Em água, as medidas que variam são as horizontais. As verticais não variam não, porque são cotas, né? Chuveiro está a 2,10 m, lavatório está a 1,50 m, etc. Então tem as alturas dos pontos, você determina a altura que você vai passar a linha horizontal de água e pode cortar as peças de tubo no tamanho exato, porque essas cotas não variam. As horizontais é que variavam em função, às vezes, de uma variação na parede do banheiro, né? Então eu mandava o estagiário fazer uma medida geral de todas as dimensões horizontais, tirava uma média e mandava cortar os canos a mais com aquele valor, né? Do que aquele valor, né? Se o valor dava 2,10 m, por exemplo, eu mandava cortar cada peça de cano com 2,15 m, 2,12 m, 2,13 m, por aí. Quando as peças chegavam de hidráulica na obra, tanto de água quanto de esgoto, eu imediatamente tirava a relação de cada banheiro
e mandava separar, de acordo com aquela relação, passar um arame, né? Colocando inclusive os registros também nesse molho, né? Eu chamava isso de corda de caranguejo. A parte de esgoto a gente fazia a mesma coisa e os canos, tanto de água quanto de esgoto, a gente mandava a oficina cortar já nas dimensões de cada trecho, né? Então, quando o encanador subia para executar a produção dele diária, ele já subia com os molhos de canos e conexões para a produção dele do dia, que geralmente oscilava entre 3 e 4 banheiros, né? Dependendo do tamanho do banheiro. Quando essa programação era feita e a gente começava a execução da obra com produção, a obra funcionava feito um piano afinado. Era uma maravilha, rapaz. Eu não me preocupava com o horário de chegada nem de saída de peão algum, porque estava todo mundo na produção. E a mim cabia somente o quê? Controlar a qualidade e controlar a quantidade de banheiros que eles faziam por semana para poder pagar o prêmio de produção deles. Só era aceita como produzido o banheiro depois de testado. Então o encanador fazia, quando ele concluía os banheiros, ele já injetava a pressão ali, deixava no 24 horas e no esgoto a mesma coisa, injetava fumaça e deixava. Não vazou, o mestre da obra assinou, estava liberado a produção dele para ele receber. Essas medidas assim de novidades que eu apliquei nas minhas obras geraram inveja e desconfiança entre os supervisores da empresa, que não eram engenheiros, eram técnicos, né? Ficaram enciumados e começou aquele zum, 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 né? Alguns foram para o gerente da empresa, né? Gerente técnico. Olha, cuidado, rapaz, essas inovações que o Fernando está fazendo, isso aí vai criar problema, viu? Teve um então que foi bem enfático. Olha, essas obras de Fernando vão dar problemas sérios, viu? O supervisor que mais fofocas fez, desconfiando das minhas obras e dos meus métodos, teve um problema seríssimo na obra dele. Exatamente tudo o que ele disse que ia ocorrer nas minhas obras, vazamentos e erros de detalhe, etc., ocorreu na obra dele. E a gente teve que fazer um grupo-tarefa no fim de semana. As demais obras, cada uma levou 2, 3 peões para dar uma corrigida na obra dele, que estava vazando coisa de todo canto, tubo solto, etc. É a ironia da vida, né? Tão preocupado nos serviços dos outros que esqueceu o seu próprio serviço, né?